Evangelho segundo Lucas, o verso 38. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Amém? Vamos ler juntos? Dai e dar-se-vos-á, boa medida, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Dar é um princípio espiritual que vai na contramão da filosofia econômica da nossa cidade, da nossa sociedade. Na verdade, queridos, a visão divina, ela é completamente da visão humana. Pois a matemática divina, ela é radicalmente diferente. A perspectiva divina é completamente diferente da perspectiva humana. Na perspectiva divina, o líder é o servo. O último é o primeiro. O louco é o sábio. O fraco é o forte. O pequeno é o grande. O pobre é rico. O que chora é o que está alegre. E para receber, é preciso dar. Nesse texto de Lucas, o Senhor Jesus, ele fala sobre a generosidade como um canal de bênçãos e prosperidade. Um canal de bênçãos e prosperidade segundo os princípios do reino de Deus. Qual é o contexto desse texto? O contexto desse texto esse texto ele faz parte do Sermão da Planície, que é apresentado em Lucas capítulo 6, os versos 17 a 49, que é uma passagem paralela ao Sermão do Monte em os capítulos 5 a 7. Este versículo, ele está inserido em um bloco que trata da compaixão, do julgamento e do perdão. Indicando então que Jesus não está tratando apenas sobre bens materiais, mas também está tratando de misericórdia, perdão, generosidade no relacionamento com os outros. Quando Jesus ele trata desse texto, e infelizmente muitas vezes a gente vê hoje nas igrejas pegando esse texto e tratando ele de uma forma isolada, falando sobre dinheiro, falando sobre bens materiais, falando que você precisa dar dinheiro a rodo para você ter dinheiro a rodo. Mas Jesus insere esse texto dentro de um contexto de compaixão, de misericórdia, de bondade. Então, quando Jesus fala desse texto, ele fala não apenas de dinheiro, ele vai falar de todo um relacionamento que as pessoas têm que ter na vida. Craig Kinner, ele analisando esse texto, este comentarista, ele afirma que esse texto não é apenas sobre dar, mas sobre a atitude do coração. Aqui, segundo Kinner, Jesus desafia as pessoas a dar sem esperar nada em troca, confiando que Deus trará uma recompensa que pode ir além do material. Então, o desafio é quando a gente se torna generoso sem esperar troca, sem fazer barganha, sem fazer acordos, simplesmente dando. Kinner, ele afirma que no reino de Deus, a generosidade não é uma troca, mas uma expressão do amor transformador de Deus. Então, quando a gente olha para esse texto,
Jesus, ele ensina e ele enfatiza 3 coisas nesse texto. Primeira coisa que ele ensina é: dai e ser-vos-á dado. A segunda coisa que ele ensina nesse texto é: boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. E a terceira coisa que ele trata então, que ele ensina nesse texto é: porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Isso é, da mesma forma que eu medir alguém, ou da mesma forma que eu tratar alguém, eu também serei tratado. Da mesma forma. Só que o detalhe aqui é que eu não só serei tratado da mesma forma com as pessoas, mas Deus também vai me tratar da mesma forma que eu trato o outro. Da mesma forma. E então, queridos, a gente quer compartilhar com a igreja hoje sobre o seguinte: a bênção de dar generosamente. E é isto que esse texto quer nos ensinar. A bênção de dar generosamente. Então a primeira coisa que Jesus quer ensinar aqui para nós é justamente isso: dai e ser-vos-á dado. Se você olhar o texto, Jesus ele começa com uma exortação. O texto começa dizendo: dai. E isto é um imperativo. Ele usa um imperativo. Isto é, Jesus ele vira para os seus discípulos e ele não pede aos seus discípulos. Ele diz para os seus discípulos e ele ordena aos seus discípulos: dai. É uma ordem que Jesus dá aos seus discípulos. E a ordem é justamente isso: dai. Vocês precisam dar. Jesus, então, ele fala de uma ação e de uma reação. A ação é o ato de dar. Ação é dar. E a reação, consequentemente, ele fala de receber algo. Então ele diz: dai, e você vai ter uma reação ao seu ato de dar. Que ele diz: e ser-vos-á dado. Jesus ele ensina que nossa atitude em dar bens materiais, em dar amor, em dar tempo, em dar perdão, desencadeia uma resposta positiva e abençoadora ao nosso favor. Então, quando eu dou coisas às pessoas, quando eu dou bens materiais às pessoas, quando eu dou dinheiro a pessoas, quando eu invisto meu dinheiro, meus bens, generosamente, mas quando eu dou também amor, quando eu dou carinho, quando eu dou bondade, quando eu dou graça, quando eu dou misericórdia, quando eu dou perdão, Jesus diz: quando você dá, você vai receber o correspondente ao que você deu. Então, por isso ele fala: dai. E se você der, você vai receber de volta muito mais. Então, queridos, nós precisamos compreender que o dar aqui, ele não envolve única e exclusivamente dinheiro. Jesus, ele está incentivando os seus discípulos e a nós a prática da generosidade. Jesus está dizendo assim: seja generoso com as pessoas. Seja alguém extremamente generoso, porque quanto mais generoso você for, mais generosidade você vai receber. Quanto mais der, você recebe. N.T. Wright, ele disse o seguinte: dar não é apenas um ato de bondade, é uma proclamação do reino de Deus. Onde há abundância e onde há graça, substitui a ganância. Quando eu dou, quando eu me torno generoso, eu estou combatendo a ganância. Eu estou combatendo o egoísmo. Eu estou combatendo a avareza. E Jesus ensina que a maneira de combatermos isso é dando. Daí e ser-vos-á dado é um desafio de Jesus para nós. Dar é uma ordem, é uma exortação de Jesus.
Não é uma invenção de um pastor de teologia da prosperidade que quer ganhar dinheiro em cima da comunidade, não. Isso é uma exortação bíblica do Senhor Jesus. Que infelizmente muita gente perverte isso para benefício pessoal. Mas isso não anula o fato da verdade bíblica. E então Jesus ele quer enfatizar que aqueles que agem generosamente receberão algo em troca por serem generosos. E, consequentemente, essa atitude de dar, essa atitude de generosidade, reflete, consequente, uma profunda confiança em Deus. Jesus está dizendo o seguinte: quando eu me torno generoso e contribuo, e dou, e oferto, eu manifesto que eu confio que Deus vai providenciar e vai cuidar das minhas necessidades. Eu estou dizendo que eu creio que Deus é o Deus provedor que vai suprir aquilo que eu estou dando. Mas eu não faço isso num ato de barganha. Eu não faço isso num ato de troca. Eu não faço isso seguinte: eu vou dar 10 porque eu sei que Deus vai me dar 100. Não. Eu faço isso porque eu sou generoso. Porque a generosidade de Deus está no meu coração. Porque quando Deus deu o seu Filho amado, Ele não fez barganha com a gente, Ele não fez troca com a gente, Ele não condicionou o ato dele de dar Jesus por nós, em nós respondermos positivamente ao ato dele. Ele simplesmente deu. E Ele espera do seu povo esta mesma generosidade, sem barganha, sem trocas, simplesmente dando, confiando no Deus que cuida. E a Bíblia traz um exemplo muito simples e extraordinário, o exemplo daquela viúva de Serepta com Elias. Em que Elias chega naquela casa, chega naquela cidade, Deus fala: olha, você vai para tal cidade, vai para Serepta, e ali você vai encontrar uma pessoa que vai te sustentar. Quando Elias chega naquela cidade, encontra uma viúva. E ele vira para aquela viúva e pede um pouco d'água para aquela viúva. E ele fala para a viúva: olha, é o seguinte, eu estou com fome e eu quero comida, faz um bolo para mim. E a viúva diz: olha, Elias, o negócio é o seguinte, eu estou pegando esses pedaços de pau aqui, vou fazer uma fogueirinha, vou fazer um fogão, vou fazer uma comida, eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, vou comer eu e meu filho e a gente vai morrer, porque não tem comida, porque está uma seca. E Elias vira para ela: olha, é o seguinte, faz tudo isso, mas primeiro você faz e me dá o que você tem para mim. E Deus não vai deixar faltar. E aquela mulher generosamente doou o que ela tinha. A última coisa que ela tinha. E ela generosamente doou. E durante todo aquele período de seca, talvez uns 3 anos mais ou menos, não faltou farinha, não faltou azeite. Porque dai e ser-vos-á dado. Ela deu e ela recebeu. Se ela não tivesse dado, ela provavelmente teria comido e teria morrido. Dar é um ato de obediência a uma ordem de Deus, mas também é um ato de fé no Deus que cuida de nós, no Deus que provê. Segunda coisa que Jesus ensina nesse texto é, consequentemente, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Jesus aqui, ele afirma que há uma promessa para quem pratica a generosidade. Então ele diz: dai e ser-vos-á dado. E qual é a promessa que Jesus coloca? Ele diz que quando nós damos, ele vai dizer: boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Jesus ele vai usar essa metáfora vívida que descreve a abundância da recompensa divina. Jesus está dizendo que quando nós generosamente damos, Deus generosamente nos dá em abundância. E então Jesus aqui, ele vai enfatizar
4 promessas divinas. A primeira é boa medida. A segunda é recalcada. A terceira é sacudida. A quarta é transbordante. São 4 promessas que Deus faz para quem age em generosidade. E esses termos que Lucas usa são significados profundos que refletem a generosidade e a recompensa divina para quem é generoso. E então ele fala, boa medida. Boa medida refere-se a uma quantidade justa e adequada, sem engano ou diminuição. É uma medida honesta que satisfaz plenamente. Ele diz o seguinte, quando nós damos, ele vai nos dar uma boa medida. Ele vai nos dar algo que vai nos satisfazer plenamente. Aí ele vai dizer sobre recalcada. Recalcada significa pressionada para que caiba mais. Quando se trata de grãos ou outros materiais, é comum pressioná-los para encher melhor o recipiente. Então ele está falando que o comerciante, ele pega o produto, pega a farinha e coloca ali e pressiona para caber mais. Jesus está falando assim, quando você é generoso, Deus não só dá uma boa medida, mas ele pressiona para caber mais. E aí ele vai falar de sacudida. Sacudida, esta expressão sugere agitar para eliminar espaços vazios, permitindo que mais seja adicionado. É uma forma de garantir que se está recebendo o máximo possível. Deus está falando que Deus vai nos dar o máximo possível. Ele vai dar boa medida, vai dar recalcada, ele vai enfiar lá dentro, para caber mais, para caber mais, para caber mais, para caber mais, para caber mais. E ele vai falar de transbordante. Transbordante indica uma quantidade que excede a capacidade do recipiente, derramando-se sobre os lados. Isso simboliza uma abundância que vai além das expectativas. Então ele pega o saco e ele enche tanto que começa a transbordar para fora, começa a cair para fora. O que Jesus está dizendo? Está dizendo o seguinte, olha, quando nós somos generosos e nós damos, ele diz, Deus vai devolver para você, mas ele vai devolver para você em boa medida, numa medida justa. Deus não vai ser desonesto com você. Ele vai te dar numa medida justa. Mas ele não só vai fazer isso. Ele vai te dar numa medida recalcada. Ele vai pressionar. Ele vai sacudir para caber o máximo possível na bênção que ele tem para você. De tal maneira que isso vai transbordar. Vai encher o saco e vai cair para fora. Por quê? Porque Deus não é um Deus avarento. Deus é um Deus extremamente generoso e Ele nos dá em abundância. O que Jesus está querendo nos ensinar, o que Ele está querendo nos dizer, é que Deus ele responde à nossa generosidade com abundância e mais generosidade da parte dEle. Então, quando eu sou generoso, Ele me responde com generosidade, mas Ele me responde com mais generosidade ainda da generosidade que Ele deu. Ele excede o limite da sua generosidade. Isto é, Deus ele nos retribui com uma medida cheia, comprimida, sacudida, ainda transbordante, sinalizando que recebemos mais do que damos. Deus sempre vai sinalizar para nós que nós vamos receber muito mais do que nós damos. Você pode pensar em dinheiro, sem problema nenhum. Mas você pode pensar em amor. Você pode pensar em bondade. Você pode pensar em misericórdia. Você pode pensar no seu trato com as pessoas. Quanto mais você trata, quanto melhor você trata as pessoas, você vai ser tratado. Jesus não está tratando única e exclusivamente sobre dinheiro. Ele está tratando sobre vida. Está tratando sobre relacionamentos. A generosidade de Deus, ela excede toda a expectativa humana.
Segundo John Stott, a promessa de Jesus de boa medida é mais do que uma recompensa. É um convite a experimentar a própria natureza de Deus, que sempre dá mais do que pedimos ou imaginamos. Deus sempre nos dá muito mais. Deus sempre excede. E Paulo vai dizer isso, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus sempre excede, Deus sempre vai muito além daquilo que a gente faz para Ele. Deus, Ele nos recompensa muito e muito mais. Mas Ele fala o seguinte, Ele nos exorta a dar. Mas ele diz, olha, eu tenho uma promessa, se você se tornar uma pessoa generosa, eu tenho uma promessa para você. Você vai receber de volta, não apenas aquilo que você deu, mas você vai receber de volta, excedendo muito além das suas expectativas. Vai ser muito mais do que você esperava. Você vai receber muito mais de volta daquilo que você doou, daquilo que você deu. E a terceira coisa, o terceiro ensino que ele traz nesse texto, é que ele vai dizer, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então percebam, Jesus ele faz uma exortação, uma ordem, um desafio. Dai, e se vos é dado. Por quê? Eu tenho uma promessa para você. Uma promessa de abundância, de fartura. Mas tenha algo. Tenha a reciprocidade. Jesus aqui, ele vai falar sobre a lei da reciprocidade. Ele vai tratar sobre essa lei extraordinária. A lei da reciprocidade é um princípio universal que reflete a justiça e a ordem divina. Ela nos ensina que nossas ações têm peso e consequências. Simplificando, a lei da reciprocidade é aquilo que você faz aos outros será feito a você. A lei da reciprocidade é muito simples. O que você faz, você recebe de volta. Tem troco. Qualquer coisa que você fizer, você vai receber de volta. Consequentemente, esta lei é aplicada na vida diária de diversas formas. Se você trata alguém bem, vão te tratar bem. Se você é grosso e estúpido com alguém, vão ser grosso e estúpido com você. Se você é ignorante, vão ser ignorante com você. Se você exala amor, trata as pessoas com amor, com carinho, as pessoas vão te tratar com amor e carinho. É a lei da reciprocidade. Às vezes as pessoas dizem, poxa, mas as pessoas são muito, muito rudes comigo. Sim, são rudes com você. Por quê? Você já parou para pensar? Porque talvez você seja rude com as pessoas. As pessoas não me respeitam. Mas talvez seja porque você não respeita as pessoas. Esta é a lei da reciprocidade. Jesus, ele ensina que a maneira como tratamos os outros, especialmente em termos de generosidade e bondade, refletirá diretamente no modo como seremos tratados pelas pessoas e por Deus. Da mesma forma que eu trato as pessoas vão me tratar. E Deus também vai me tratar. Um dia, um tempo atrás, estava conversando com um pastor. E ele estava conversando que na igreja dele, um camarada lá precisou bater uma laje. E aí chamou todo mundo para ajudar a bater a laje. Não foi ninguém. Ninguém foi ajudar um homem a bater laje. E ele ficou muito chateado. E aí foi reclamar com o pastor. Poxa, pastor, eu chamei a igreja, chamei os irmãos para me ajudarem a bater laje. Ninguém foi. E o pastor perguntou, meu irmão, quando os irmãos bateram laje, você foi ajudar eles a bater a laje deles? Não. Recebeu de volta. Recebeu de volta. Essa é a lei da reciprocidade. Se eu não faço por os outros, eu não posso esperar que os outros façam para mim.
E isto é bíblico. Essa lei da reciprocidade está lá em Mateus capítulo 7, verso 12. Jesus diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Você quer que as pessoas te tratem bem? Trate as pessoas bem. Você quer que as pessoas sejam generosas com você? Seja generoso com as pessoas. Você quer que as pessoas te abençoem? Abençoe as pessoas. Você quer que quando você estiver em dificuldades financeiras, as pessoas te socorram? Socorre pessoas que estejam em dificuldades financeiras. Porque quando você estiver em dificuldade financeira, vai ter pessoas que vão te socorrer. Mas se você não faz isso, quando você precisar, ninguém vai fazer, porque é a lei da reciprocidade. Jesus diz: o que eu quero que os outros me façam, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer isso. Paulo ele vai colocar lá em Gálatas capítulo 6, verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isto é a lei da reciprocidade. O que eu semeio, eu vou colher. Não tem jeito. A pergunta que eu sempre tenho que fazer é o seguinte: o que eu estou semeando? O que eu estou plantando? Eu estou sendo generoso? Eu estou sendo abençoador? Eu estou dando? Mas eu não tenho dinheiro. Jesus não está falando unicamente de dinheiro. Você pode dar o seu ombro para alguém chorar. Você pode ajudar as pessoas de diversas formas. E quando você faz, você está plantando. Paulo em 2 Coríntios capítulo 6, versos 2 Coríntios 9, versos 6 e 7, ele diz: quem semeia pouco, pouco também ceifará. E quem semeia com fartura, com abundância, colherá. Paulo está dizendo o seguinte: se você é pouco generoso, você vai receber pouca generosidade. Mas se você é muito generoso, extremamente generoso, você vai receber muita generosidade de volta. Quem estabelece a medida de receber de volta sou eu. Se eu dou pouco, eu recebo pouco. Se eu dou muito, eu recebo muito. E isso em todas as áreas da vida, em todos os níveis da vida. Eu vou receber de volta, porque é a lei da reciprocidade. Perceba o que Jesus diz: porque com a mesma medida com que medides, vos medirão. Fala, da mesma medida, da mesma forma que eu medi os outros. Isso é, da mesma forma que eu tratar o outro, que eu tratar as coisas de Deus, eu vou ser tratado. Deus vai igualar a régua. Deus não vai me dar mais do que eu dou. Vai ser sempre no mesmo nível. Jesus ele ensina dessa reciprocidade, que ela é clara, que ela é evidente. Então ele nos adverte que recebemos de Deus aquilo que damos aos outros. Qual é o problema ou qual é a bênção? O problema e a bênção é o seguinte: o que eu dou ao outro, eu recebo de volta dos outros. Mas também recebo de volta de Deus na mesma medida que eu dou ao outro. E Jesus ilustra isso muito bem, daquele camarada que devia uma fortuna para o rei e implorou para o rei perdoar ele, e o rei perdoou. E quando ele sai, encontra um amigo que devia uma ninharia para ele, e ele pega o camarada e não perdoa e joga ele na cadeia para pagar a dívida. O rei chama ele de volta: olha, da mesma forma que você tratou o outro, eu vou tratar. Então, como você mandou prender ele, eu vou prender você. Enquanto você não pagar a sua dívida, você vai ficar preso, porque você fez a mesma coisa com o outro, eu vou fazer a mesma coisa com você. Eu vou te tratar da mesma forma que você tratou o outro. Então, querido, querida, não pense que se eu não trato as pessoas da forma que Deus manda eu tratar, que Deus vai me tratar de forma diferente. Da mesma medida, com a mesma medida que eu meço o irmão, que eu trato o irmão, que eu trato as pessoas,
as pessoas em primeiro vão me tratar. E em segundo lugar, Deus também vai me tratar da mesma forma. Abundantemente. Se eu trato bem, eu vou receber das pessoas e de Deus boa medida, recalcada, transbordante, sacudida, blá, 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 blá. Mas se eu trato a pessoa mal, eu vou receber na mesma proporção boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Se é coisa ruim, eu vou receber a coisa ruim ao excesso. Por isso Deus nos desafia a essa prática da generosidade. Matthew Henry, comentarista bíblico, ele analisando essa parte desse texto, ele diz o seguinte: se usarmos uma medida dura com os outros, podemos esperar que Deus e os homens usem uma mesma medida dura conosco. Mas se formos misericordiosos, também encontraremos misericórdia. Já Spurgeon, o grande pregador, ele disse: muitos julgam os outros severamente, mas esperam graça para si mesmos. No entanto, Cristo nos ensina que nossa própria medida será usada contra nós. Devemos, portanto, tratar os outros com a graça que desejamos receber. A bênção de dar generosamente vai além do financeiro, vai além do material, do econômico. Jesus quer nos ensinar nesse texto algo muito mais do que dinheiro. Generosidade não tem nada a ver exclusivamente com dinheiro. Jesus ele nos ensina um princípio espiritual extraordinário que se aplica a todas as áreas da nossa vida. Quem dá, recebe de volta, muitas vezes, multiplicado. Quem dá, recebe de volta, muitas vezes, multiplicado. Esta é a promessa de Jesus. E esta promessa de Jesus, ela não deve ser interpretada e nem entendida como um esquema de enriquecimento. Não é uma estratégia de enriquecimento para a pessoa ficar rica, mas é sim um reflexo do caráter generoso de Deus em nós. Quando nós somos generosos, nós simplesmente estamos refletindo o caráter generoso de Deus em nós, é só isso. Assim como Deus foi generoso conosco, em nos salvar, em nos abençoar, nós refletimos esse caráter dele sendo generoso com as pessoas. Então, aqui nesse texto, Jesus ele vai nos ensinar a prática da generosidade. E essa prática da generosidade não apenas com bens materiais, mas com a prática do amor, do perdão, da compaixão, da misericórdia, de uma série de coisas que a gente pode exercer essa generosidade para com as pessoas. Jesus ele também nos incentiva a prática da confiança em Deus, pois a promessa de recebermos em abundância não é um incentivo ao egoísmo, mas sim uma confiança viva e profunda em Deus, que diz que quando nós somos generosos, Ele vai suprir nossas necessidades, seja elas quais forem. Se eu tenho carência de amor, Deus vai suprir essa carência de amor em mim. Se eu tenho carência de perdão, quando eu perdoo, Ele vai suprir essa carência de perdão. Deus sempre vai nos dar de forma abundantemente aquilo que a gente compartilha com os outros. Entenda, qualquer coisa que a gente compartilha com os outros, a gente recebe de volta de Deus. Jesus ele nos incentiva, por fim, a aprendermos a lei da reciprocidade. Generosidade gera generosidade, enquanto a mesquinhez gera escassez. Porque entenda, a matemática, a perspectiva divina é diferente. Para eu poder ter, eu tenho que dar. Para eu poder receber, eu tenho que dar. É diferente. Se eu quero receber coisas dos outros, eu preciso dar coisas aos outros. Se eu quero receber amor dos outros, eu preciso começar a dar amor aos outros.
E quanto mais eu der, mais eu vou receber. Quanto menos eu der, menos eu vou receber. Então, queridos, o desafio que Jesus nos faz nessa palavra é simples: seja generoso. Expanda o seu coração, abra o seu coração, seja generoso. Você não perde em nada em ser generoso, muito pelo contrário. Você só ganha em ser generoso. Pratique esse ato extraordinário de generosidade. Seja generoso, pratique isso, aprenda a praticar isso, experimente isso. Por quê? Porque Deus promete bênçãos sem medidas para os generosos. Então seja generoso. Você não tem o que perder. Muito pelo contrário, você só tem o que ganhar. E quanto mais generoso você for, mais você vai receber dos outros. E mais você vai receber de Deus. Por isso Paulo, ele fala para a igreja de Filipos, na cadeia, preso. Eu tenho a abundância, eu tenho a fartura, eu tenho tudo o que preciso, não me faz falta de nada aqui na cadeia, porque vocês foram generosos comigo. Não importa onde que você esteja, se você for generoso, ou na cadeia, ou em qualquer lugar, Deus vai ser generoso com você e vai usar pessoas para exercer generosidade com você. Curve a sua cabeça, se coloque diante do Senhor.